Vamos lá, pessoal. Boa tarde você pai, você mãe, que está nos assistindo aqui agora. Nós estamos iniciando, então, mais uma vez, a nossa live. Toda terça-feira, toda quinta-feira, estamos juntos aqui com você para entendermos assuntos importantíssimos acerca dos nossos filhos, não é? Acerca da educação dos nossos filhos. E nós estamos iniciando agora essa live. Eu queria pedir para você já ir compartilhando, chamando os nossos amigos, chamando as pessoas que você acha muito importante para participar conosco dessa live maravilhosa, desse momento maravilhoso. Vai comunicando, chamando a galera. Tomando a minha aguinha aqui, me preparando para nós darmos início, então, em mais uma live. Porque, como eu tenho falado, estamos aqui para iniciar essa live maravilhosa. Como eu tenho falado, toda terça e quinta, às 15 horas, no @r.zorzeta, estamos juntos ali para que você entenda e eu possa te ajudar e nós juntos crescermos com isso. Como nós temos um relacionamento saudável com os nossos filhos aí, à luz da palavra de Deus, dos ensinamentos que o Senhor tem para conosco, não é? E nós estamos aqui então, nessa mais uma live, falando sobre assuntos importantes, falando sobre temperamentos dos nossos filhos, falando sobre os nossos relacionamentos, falando sobre a educação dos nossos filhos, falando sobre o tipo de emoções, o tipo de temperamentos que nós temos em relação aos nossos pais. Falamos um pouco de inteligência emocional, não é? Então tudo isso, como pais, nós precisamos entender, precisamos aprender da forma correta, da melhor forma possível, para poder instruir e educar os nossos filhos à luz dos ensinamentos da palavra de Deus. E hoje eu quero estar falando com vocês aqui, quero trazer algo bem legal, bem interessante, que fala sobre os nossos sonhos, não é? Será que o teu filho sonha ainda? Será que o teu filho consegue sonhar? O que será que ele pensa do futuro dele? O que ele espera do futuro? Será que realmente ainda tem isso como nós tínhamos antes, né? Quando éramos crianças, queríamos ter um futuro extraordinário, um futuro fabuloso, um futuro maravilhoso. E aí a gente sonhava, a gente imaginava. Mas será que os nossos filhos hoje estão assim? Será que eles estão sonhando? Será que eles estão acreditando? Entendeu? Então nós precisamos entender isso, não é? Porque eu lembro que quando era perguntado para nós, né, qual que é o teu sonho de futuro na escola e tudo mais, aí eu falava, bom, eu queria ser piloto de avião, né? Aí conforme o tempo foi passando, veio vindo a maturidade, o entendimento, aí eu falei, não, agora eu quero ser veterinário, médico veterinário. Aí depois veio tal, nada a ver, me tornei administrador de empresa e depois me tornei pastor, entendendo esse projeto, esse momento maravilhoso. Então, a questão de hoje, que nós vamos falar nessa série de lives, né, e dando sequência nas nossas lives, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre os sonhos. Será que os nossos filhos têm sonhos? Ou será que realmente os sonhos deles são possíveis? São sonhos reais? Como que é a questão do sonho dos nossos filhos? Então, nós queremos hoje nessa live tirar toda essa dúvida aí para com você, para com os nossos amigos, nossos familiares. Se você pode pegar o aviãozinho, manda para as pessoas aí, que nós já vamos estar iniciando já esse momento de falar sobre isso, sobre o entendimento que nós temos. Toda terça e quinta nós estamos aqui às 15 horas, horário de Brasília, para falar sobre esses assuntos, né? E hoje, voltando, o tema que nós vamos falar aqui hoje é um tema muito importante, que nós vamos estar falando sobre os sonhos, não é? Lembrando que o projeto nosso é a te ajudar a você ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios e bases da Bíblia, princípios e bases cristãs. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falando aí sobre essa questão de hoje, que é o básico que nós vamos tratar sobre os sonhos. Sonhos dos nossos filhos. Será que eles sonham? Será que os nossos filhos têm projetos? Quais são os sonhos e quais são os projetos dos nossos filhos? Você sabe? Você tem conversado com eles? Você tem tentado entender os seus filhos e perguntar sobre isso?
quais são os seus sonhos. Meu filho, minha filha, o que você tem de sonho para o futuro? O que você pensa do futuro? Quais os projetos que você tem? Qual a faculdade que você vai fazer? Será que realmente os nossos filhos estão assim? Não é? E aí, a gente começou falando aqui, né, lembrando do nosso passado, né? Eu, principalmente, eu tinha sonho de ser piloto de caça, não era piloto de avião qualquer, mas o piloto de caça, ir para a guerra, aquela coisa toda, porque a referência que eu tinha eram os filmes que eu assistia, né? Era aqueles filmes de guerra, aquelas coisas. Eu achava que o piloto era um cara muito louco, o piloto ia sair voando, ia sair, não é, fazendo coisas extraordinárias. Então eu tinha esses sonhos. E aí depois, conforme foi passando o tempo, eu tive o meu pai que trabalhou em banco, né? E aí eu tive um sonho, eu queria ser bancário, eu alcancei isso, fui bancário um tempo, consegui alcançar um sonho. Então, a gente tem sonhos, né? Quantos de nós temos sonhos? Mas será que os nossos filhos têm sonhos, né? E aí o que acontece? A questão é o seguinte, os nossos filhos, eles vão seguir o que nós fazemos e não muitas vezes o que nós falamos, principalmente agora. Porque o que eu estou dizendo isso? A internet entrega tudo. A internet, nós temos informações assim a todo tempo, e isso contribui para com os nossos filhos mudar os seus sonhos, mudar a visão que eles têm de futuro. Porque eles seguem um padrão. Qual é o padrão que eles seguem? O padrão do atual, o padrão do já, o padrão do, como a gente fala do fast food, é tudo relacionamento rápido, são sentimentos rápidos. Por exemplo, agora mesmo, eu estava ouvindo algumas mensagens na internet, e aí você manda uma mensagem, por exemplo, você manda uma mensagem para uma pessoa de 5 minutos, né? Uma mensagem longa com um monte de informação, apesar que 5 minutos, né? Hoje é longo, né, por conta dessa necessidade que nós temos de ser rápidas informações. Mas, por exemplo, você manda uma mensagem, você acabou de mandar, não dá 1 minuto, a pessoa já está te respondendo. Peraí, não deu nem tempo dela ouvir o áudio inteiro, ela já está te respondendo. Não é assim que acontece? Ou ela não ouviu o áudio inteiro, já está te respondendo. Por quê? Porque ela vai ouvindo e respondendo ao mesmo tempo, porque parece que não tem tempo, porque tem que ser rápido. Se nós estamos assim, imagina os nossos filhos. E aí, com isso, a base de hoje que nós estamos falando sobre sonhos, sobre projetos, alcançar os nossos sonhos. Então aí a gente percebe que os nossos filhos, por conta disso, eles desvirtuam o foco deles, desvirtuam o sonho. Então, uma hora eu quero ser isso, daqui a pouco eu não quero ser mais, daqui a pouco eu quero ser aquilo, daqui a pouco eu quero ser artista de televisão, daqui a pouco eu quero ser bombeiro, aí daqui a pouco eu quero ser mecânico, daqui a pouco eu não quero ser nada. Então, como será que tem acontecido isso nos nossos filhos? Aí eu vejo que assim, muito disso, né, nós como pais temos a referência e a base do quê? No que nós aprendemos, do que os nossos pais nos ensinaram, do que foi falado para nós, do que foi nos instruído, não é? Que muitas vezes tolhido e bloqueado os nossos sonhos, e aí nós desenvolvemos talentos, nós desenvolvemos algumas personalidades, não é? E dons delegados por Deus, enfim, mas a nossa personalidade nos bloqueia também de nós termos um momento com os nossos filhos. Pô, mas eu nunca me foi falar do sonho. Eu vivi a vida aí, eu ia levando de qualquer jeito. Às vezes você é um pai e uma mãe que está pensando desse jeito. Eu não tinha esse envolvimento com os meus pais, então aí agora eu não sei fazer isso com os meus filhos. Por isso que nós precisamos entender que cada vez mais tem potencializado a desconstrução da mente dos nossos filhos. Que eu sempre tenho falado isso, a formação do cérebro, 23, 24 anos de idade completa, né? Então você imagina uma criança de 10, 8 anos de idade, com tanta informação, não sabendo administrar a informação, e aí vem aquelas outras traumas, aquelas outras síndromes que a gente tem falado aqui, né? Que tem cada vez mais sido exacerbado, essa questão do desenvolvimento do TH, déficit de atenção, hiperatividade e tudo mais que as nossas crianças têm por conta dessas informações, essa enxurrada de informações. Então a criança vive o agora, ela vive o momento, vive o presente, sem pensar no futuro. Não, eu estou vivendo agora, vive, como a gente fala, por demanda, não é? As coisas vão acontecendo, então eu vivo isso. Vai acontecendo, tem que fazer alguma coisa, eu vou lá, estudo, eu tenho que escovar o dente, eu vou lá, tenho que pentear o cabelo, eu vou lá, mas nunca é prospectando um futuro, prospectando algo para o futuro. Eu quero criar algo para o meu futuro, eu quero projetar algo para o meu futuro. Então a criança não paga o preço para isso.
ela não gasta o tempo necessário, ela não gasta a forma necessária para que realmente ela construa algo. E nós precisamos entender isso, porque como eu já falei, às vezes eu e você, nós não tivemos isso na educação com os nossos pais, nós não sabemos administrar, aí junto com um temperamento melancólico, um temperamento fleumático, por exemplo, e aí você não se envolve, e aí você, é assim mesmo, deixa, a vida leva eu, e as crianças vão sendo instruídas, educadas pela internet, e tudo isso acontece. Sabe que, infelizmente, por conta da Covid, né, muitas pessoas têm morrido, e infelizmente o pior tem acontecido, né? Essa semana nós tivemos uma situação muito trágica mesmo de um discípulo meu, né, vir a falecer, vir a faltar, e ele passou por uma situação muito grave, muito complicada, né, da Covid, aí ele veio a faltar, veio falecer, e aí o rapaz faleceu e pesou muito, né, pesou muito pra gente, e aí a gente vive naqueles momentos, né, onde a gente vai repensar a nossa vida, será que realmente o que eu estou fazendo é importante? Como que será que eu estou educando os meus filhos? Então isso vem na nossa mente. Eu preciso ter mais tempo com eles, eu preciso dar mais valor para os ensinamentos dos meus filhos. E aí a gente foi no velório, né, essa semana, e lá eu pude ver muitas lápides, né? E aquela história que a gente já sabe, a gente já conhece, muitos caixões ali, muitas pessoas, e eu pude ver lá, eu passei dando uma olhada lá, 1800 e tanto, 1920, 1914, pessoas aí de quase 100 anos de idade, enterradas, mortas ali. Só que ao mesmo tempo eu vi também lápide de pessoas de 15 anos, de 20, 35 anos. E aí eu parei para pensar e fiquei imaginando quantos sonhos enterrados ali, não é? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram enterradas ali com 30, 35, 25 anos de idade que não realizaram os seus sonhos ou realizaram o seu projeto de vida, não é verdade? Nós precisamos pensar nisso, entendeu? Eu fiquei imaginando quantas pessoas poderiam ter sido salvas através daquele jovem que morreu, às vezes por um acidente de carro, ou por uma bebida, ou por conta de drogas, e aí perdeu os seus sonhos, perdeu os seus projetos de vida, entendeu? E ali foram enterrados com Deus, a eternidade ou não. Então, isso é muito forte, isso fala muito forte, nós precisamos entender isso, não é? O que nós estamos fazendo para contribuir, para que os nossos filhos realmente desenvolvam os seus sonhos, desenvolvam os seus projetos de vida, não é? Então isso falou muito forte ao meu coração, falou, não, eu tenho que parar, eu tenho que conversar mais com as minhas filhas sobre isso, sobre senso de missão também, né? O que elas querem contribuir, o que os nossos filhos podem contribuir para a missão de alguém, entendeu? Para a vida de alguém, para que pessoas sejam impactadas, para que pessoas recebam a luz de Cristo em suas vidas, recebam a palavra de Deus em suas vidas. Como que nós podemos fazer isso? E aí nós vivemos nesse mundo enclausulado com a internet, com tecnologia o tempo todo, como a gente tem falado na nossa série de lives aqui, que essa tecnologia, essa internet, essa informação, essa potência de informação venha sobre os nossos filhos, venha sobre a nossa família, e aí a gente não contribui. E aí passa meses, já estamos aí praticamente quase que 2 anos com a questão da Covid, um novo normal, aprendendo a viver de uma forma diferente, e então a gente precisa aprender também a focar os nossos filhos. Ei, vem cá, e aí, o que você quer ser no seu futuro? Você está pensando no seu futuro? Está pensando o que você quer ser daqui para frente? Não é? Então nós precisamos pensar nisso, nós precisamos indagar isso para os nossos filhos. O que você pensa do seu futuro? Vem cá, vamos conversar. Eu quero que você me sinalize aí quais são os projetos que você tem daqui para frente, o que você pensa lá de futuro, quantas pessoas você quer alcançar. E não, aí nós mesmos nos perdemos nisso porque nós mesmos esquecemos dos nossos sonhos, não é? Esquecemos dos nossos projetos. Eu tive muitas vezes, né, há muitos anos atrás, meu sonho era
era ser pastor, né? E há alguns anos, graças a Deus, eu consegui isso, eu e minha esposa. Mas eu tinha um sonho. Mas muitas vezes o sonho não estava sendo ainda, ou melhor, o sonho ainda estava distante porque eu não estava preparado para alcançar aquele sonho. Então, para isso, Deus precisou trabalhar na minha vida. Deus precisou me levar para Campo Grande, para ficarmos praticamente 9 anos ali morando em Campo Grande, conhecemos a nossa igreja, outra estrutura, trabalhamos no departamento infantil, 9 anos praticamente com as crianças, hoje ainda continuo trabalhando, está dando quase 10 anos trabalhando com crianças. Então Deus nos instruiu, nos levou tudo isso, mas a partir disso, de uma decisão que eu tomei, eis-me aqui, eu quero assumir um posicionamento, um chamado, quero continuar com o meu sonho, e Deus realizou. E eu consegui ser pastor, e hoje podendo contribuir com você, podendo contribuir com famílias, podendo contribuir com pessoas que realmente precisam dessa ajuda, dessa contribuição, porque, como vocês sabem, eu tenho falado, eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos ano que vem, e a outra agora em outubro faz 15 anos, então eu vivo esse momento, eu tenho aprendido cada dia, quero ajudar você nisso também, não é? E você me ajudar e a gente contribuir juntos, entendemos juntos isso. Então, o que acontece? Você não deve deixar de lado os seus sonhos também, porque os seus filhos são reflexo daquilo que você faz. Não muitas vezes, como eu falei, muitas vezes do que nós falamos, sim do que nós fazemos. Eles veem se nós estamos orando, eles veem se nós temos fé, eles veem quando nós lidamos com situações críticas financeiras ou conjugal com o seu marido ou com a sua esposa. Os nossos filhos estão vendo isso. E como que nós administramos isso? Como que nós vivemos esse relacionamento com os nossos filhos? Então isso é muito sério. Então seus filhos são o exemplo. A fé gerada no coração dos seus filhos é a fé que você vai ter e demonstrar para eles. E aí, não é só cobrar, mas sim instruir. Como eu falei, né? Esse exemplo do cemitério, isso é muito forte. Quantos sonhos enterrados, quantas pessoas que morreram ali antes do tempo até mesmo, tiveram seu tempo abreviado e poderiam fazer grandes coisas nessa sociedade, grandes coisas, poderiam salvar muitas famílias, muitos relacionamentos destruídos, porque os sonhos foram abalados, os sonhos foram destruídos. Então, nós precisamos entender isso e não desanimar. Não desanimar. Você ainda tem sonho, você tem sonho no teu coração, então não desista também dos teus sonhos, porque aquilo que você viver, aquilo que você acreditar, vai se tornar realidade, seus filhos vão aprender com isso. Não é? Hoje estou aqui morando em Curitiba, uma outra realidade, morando em outro tempo, eu nunca imaginei isso, mas aqui em Curitiba, os sonhos que eu tenho ainda, que estão se tornando realidade, eu posso, pela instrumentalidade que Deus me deu e pelos recursos que eu tenho, alcançar muito mais pessoas, através da rádio, através do nosso grupo de jovens, através das nossas crianças, através das missões, através do evangelismo, das obras sociais que nós estamos fazendo. Então, olha só como que Deus tem nos levado e nos caminhado a isso. Então, não desista do teu sonho. Não desista do teu sonho em nome de Jesus. O sonho de ter uma multinacional, o sonho de ter uma grande empresa, o sonho de ter canal no YouTube, na internet, o sonho de ser pastor, de ser líder, ter uma família honrada, abençoada, Deus vai cumprir porque está na promessa, está na palavra. Eu acredito isso, estou vivendo isso. Sabe? Dificuldades virão, problemas virão, né? Muitas situações diante de nós, nos relacionamentos com os nossos filhos, vão vir para truncar, e o diabo sabe o ponto fraco, ele sabe aonde ele pode tocar em você, ele sabe aonde ele pode destruir a tua família. Em nome de Jesus, fique firme, fique forte, porque você o seu filho é o reflexo seu, o seu filho e a sua filha vão fazer e vão viver e vão sonhar de acordo com o que você mostrar para eles o que é sonhar. E é isso que nós temos vivido. Não é fácil, a terra prometida tem gigantes, onde nós estabelecemos um território novo, tem confusão, tem ciumeira, tem inveja, tem gigantes. Os poços ali às vezes estão entulhados, e aí você precisa cavar novamente, começar do novo, começar do zero. E teu filho e tua filha estão olhando tudo isso que você está fazendo, então isso vai ajudar os seus filhos a novamente gerar esses sonhos. Precisa entender isso, em nome de Jesus. Os nossos filhos precisam voltar a sonhar, em nome de Jesus. Então cuidado com a internet, cuidado com o tempo todo ali, porque o tempo está passando. Eu vejo pela minha história, pela minha vida,
Como eu falei para vocês, eu estava no velório essa semana, olhando aquelas lápides, olhando aqueles túmulos, falando, meu Deus, será que eu alcancei todos os meus sonhos já? Será que eu realizei todos os meus sonhos? Acima de tudo, que as minhas filhas vivam o melhor e a excelência de Deus, tenham casamentos abençoados, maridos que vão respeitar elas, maridos que vão honrar elas, trabalhadores, homens de Deus, que levarão elas, trarão a presença de Deus no lar, serão sacerdote dentro de casa. É isso que eu tenho pensado. É isso que eu tenho analisado, me fez pensar nisso. Então, como eu, pai, estou contribuindo para que as minhas filhas, elas realmente voltem a sonhar, tragam sonhos, mas sonhos reais mesmo, né? Às vezes tem sonhos loucos e aí nós também precisamos entender isso. Que quando nossos filhos falam, eu quero ser astronauta, se liga, para com essa besteira, para com isso, que ser astronauta o quê? Mas será que realmente os nossos filhos não poderão ser astronautas? Não é? Quero morar em Marte. Mas beleza, vamos lá. Vamos instruir, vamos agilizar isso. E eu lembro de uma vez falando com um bispo regional nosso, amigo meu, né? E ele contou uma história para mim que aconteceu com a filha dele na época, que eu achei muito interessante. Eu uso isso também nos treinamentos, né? Eu falo sobre isso também que a gente dá pelo departamento infantil, enfim. E eu uso isso, que eu lembro quando ele falou para mim que a filha dele chegou para ele, né? Chegou meio que desesperada, assim, chorando muito, pai, chorando. O que foi, filha? O que você quer? Não é? Aí ele falou assim, perguntou para ela, ela falou, pai, meu coração tá doendo demais. Por quê, minha filha? O que foi? Que não sei o que, né? Aí na época era sobre, ela falou assim, não, pai, você viu, eu tô amando, mas amando quem, minha filha? Meu Deus, ele já ficou gelado, preocupado. O Justin Bieber. Aí na hora ele falou, minha filha, sabe aquele momento às vezes dá vontade de chorar ou não, dá vontade de rir ou não, mas ele falou assim, não, minha filha, então tá, vem cá, vamos ver, vamos conhecer a história do Justin Bieber, vamos ver quem é ele, como que é, pra gente orar, né? Vamos orar, colocar diante de Deus. De repente ele pode ser o homem, marido da sua vida e tudo mais. E aí ele foi orando, ele não tolhiu, não bloqueou os sentimentos e as emoções dela, que isso poderia atrapalhar na inteligência emocional dela no futuro, principalmente na reação com o homem, com o futuro marido e tudo mais, não é? Aí ele segurou, continuou orando, esqueceu, a situação passou, e aí ela vem então, numa certa ocasião, chorando muito, e chega para ele e fala, pai, eu tô muito mal, o que foi? Pai, o Justin Bieber lá caiu nas drogas e não sei o que, foi uma época da vida dele que ele deu uma desviada, né, e tudo mais. Aí o pai falou assim, tá vendo, filho, ele não é homem para você, nesse momento ele não é homem para você, Deus vai dar a pessoa certa e tal. Então preparou o caminho, porque muitas vezes nós bloqueamos de imediato tudo. Porque nós fomos instruídos assim, nós fomos educados pelos nossos pais assim, não é? Como eu sempre falo aqui, homem que homem não chora, para de chorar, aquele jeito petrucão, né? Rústico dos pais lidar, principalmente o homem, lidar com o filho homem, não é? Então esse sentimento, essa dor, e aí muitas vezes nós levamos dessa forma, aí a criança é tolhida, é bloqueada, então ela não consegue viver aquilo, ou sonhar novamente, porque toda vez que ela sonha, o pai e a mãe vêm e bloqueiam. Então nós precisamos ter essa sabedoria, que mesmo por mais imaginário, mundo de Bigman que seja, essa é antiga, né? O sonho dos nossos filhos, nós precisamos entender, olha, então vem cá, por que você quer? Já mais novo? Então vamos ver os caminhos para isso? Como nós devemos fazer então para que você alcance esse sonho? Vamos orar a Deus, vamos ver, vamos estudar, vamos pesquisar na internet e comece a gerar isso junto com o seu filho. Então essas são o começo de algumas soluções que nós podemos ter para os nossos filhos. Primeiro, você volte a sonhar. Volte você como pai, volte a acreditar, entendeu? Você tem vida, você está respirando, ainda dá tempo. Dá tempo para fazer a diferença, dá tempo para conquistar os teus sonhos. Volte na tua cabeça quantos sonhos maravilhosos que você tem lá. Sonhos que principalmente envolvam pessoas. Isso é importante, você ter sonhos que envolvem a vida de pessoas, que envolvem pessoas para o reino, porque quanto mais pessoas você envolver nos seus sonhos, mais propósito tem o seu sonho, mais missão tem o seu sonho. E acredito eu, Deus age. E Deus age a favor. Então primeiro, volte a sonhar. Segundo, quando seus filhos vierem trazer esses sonhos para vocês, não bloqueie. Vamos entender, procure com os filhos entender isso.
Olha, e aí? Vamos ver o seu sonho, realmente é isso que você tem? Olha, será que não é? Mas e se você fizer por essa, sabe assim? Dando situações para que o filho, para que o sonho não seja bloqueado, mas para que os filhos, dentro daquele sonho que ele tem, encontrem caminhos, e aí ele vai ver, nossa, realmente, esse sonho não é real, não tem nada a ver, entendeu? E a gente começa a trazer. E terceiro, persista nisso. Volte, fale sobre isso. E aí, meu filho, minha filha, você tem sonho? E aí, lembra aquele sonho que você contou para mim? E aí, é o mesmo? Vamos lá. Por quê? Porque esse sentimento de gerar sonhos vai gerando uma fé e um senso de fazer acontecer. Eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou fazer, não vou ficar na internet, não vou ficar jogando videogame, eu preciso alcançar meu sonho. E aí você mostra a tua realidade. Tá vendo, filho? Tá vendo, filho? Hoje, olha só, nós estamos trabalhando tanto. Hoje faltou dinheiro. Hoje a gente não conseguiu pagar o gás. Hoje não deu para comprar comida. Tá vendo? Porque nós precisamos trabalhar. Nós precisamos disso. E muitas vezes o nosso sonho é o que nos alcança um recurso para nós pagarmos a nossa conta e tudo mais. Então pense nisso. Fale, dialogue, tenha um relacionamento com os seus filhos. Tire um pouco da internet. Tire um pouco da tecnologia. Porque a tecnologia é importante para nós sabermos usar. Como eu tinha falado há pouco, não é? Sobre a questão da tecnologia. Hoje o WhatsApp, por exemplo, só lembrando, você agora pode colocar até 2 vezes mais rápido o áudio do que você está vendo. Está entendendo que a tecnologia cada vez está tomando o nosso tempo e nós achando que nós temos mais tempo, está tirando o nosso tempo. Por quê? Porque hoje nós não paramos nem mais para ouvir um áudio. A gente acelera, tá bom, beleza, já vai. E agora, até mesmo acelerando, como eu falei, um áudio de 5 minutos, mais ou menos, você vai usar em 2 minutos. Deu 1 minuto, a pessoa já está respondendo. Mas será que ela ouviu o áudio até o final? Ela não quer nem ouvir mais. De tão assim que a gente está. Então você imagina tudo isso transferindo para os nossos filhos. Eles nascendo ou sendo educados nesse contexto de loucura, né, dessa informação. E aí eu volto a dizer, é onde destacam as síndromes de uma forma exacerbada. Déficit de atenção, síndrome do pânico, o medo. Eu tenho medo de escuro, eu tenho medo das coisas. Por quê? Porque quem está educando os nossos filhos é a internet, é a televisão, a classificação dos filmes, a gente nem está vendo. Estamos trabalhando demais também, estamos correndo demais, meu tempo está acabando, meu tempo está se esgotando. E aí a gente vive esse mundo. Então, o que eu quero ajudar você é buscar um relacionamento mais saudável com os seus filhos, à luz e princípios da palavra de Deus. E entenda uma coisa, se você não souber quem você é, você nunca vai conseguir criar uma identidade, uma personalidade nos seus filhos. E olha, é simples, Provérbios 23:7, assim como imagina em sua alma, ele é. Assim como você acredita que você realmente é. Quando eu olho para mim e vejo as coisas que Deus tem fazendo, não. Eu sou um pastor, eu estou aqui diante de algumas pessoas, eu quero instruir algumas pessoas naquilo que eu aprendi, que eu errei muito também, errei bastante, mas eu quero ensinar pessoas a não errar, então eu posso contribuir. Se eu olhar só para o lado negativo, não, eu errei muito, eu não tenho nada que acrescentar, eu não tenho nada que contribuir para as pessoas, então aquilo que eu imagino eu sou. Então para disso, olha para o espelho, declara, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho filhos que serão extraordinários, mas eu sou a filha do Deus Altíssimo, o filho do Deus Altíssimo, eu sou extraordinário, eu vou viver o melhor que Deus tem para mim, eu vou educar os meus filhos, eu vou errar, mas eu sei que eu posso, eu consigo, eu sou capaz, respira fundo e vai, por mais que o filho briga, por mais que o filho discute, por mais que parece que você não está tendo resposta nenhuma, mas o amor que você tem está contagiando o coração do seu filho, da sua filha, porque ele sabe que tem alguém preocupado, ela sabe que tem alguém preocupado, tem alguém por trás se preocupando com ele, por isso que ele está instruindo, está educando, está disciplinando, está ensinando. Então nunca tenha dúvida disso, em nome de Jesus. E aprenda com essas coisas, aprenda com os erros, não tenha vergonha, nós nunca estamos perfeitos, não é? Sempre nos aperfeiçoando. É isso que nós entendemos à luz da palavra de Deus. Então nós estamos buscando sempre a perfeição ou a estatura de varão perfeito. Então,
Eu e você temos problemas, eu e você temos dificuldades, mas entenda que nós temos um Deus Altíssimo que pode todas as coisas e nos ensinou que eu posso tudo naquele que me fortalece. Então eu posso contribuir com o meu filho, com a minha filha, enfim, para que tenha um futuro maravilhoso, um futuro extraordinário, desenvolvendo os dons, desenvolvendo os talentos, desenvolvendo tudo que eles têm em prol do reino, e assim eles comerão o melhor dessa terra e estarão respaldados, porque o Deus eterno que levantou eles, que levantou eu e você, estará cuidando deles quando eles estão cuidando das coisas de Deus. Então entenda isso, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, pratique isso, acredite nisso, que você é sim o referencial do seu filho, e procure se policiar, procure se cuidar nas falas, na forma que você age, porque todo o tempo os nossos filhos estão nos observando, e nós olhando para nós, e assim formando no coração deles: olha só, meu pai e minha mãe nunca gerou o sonho deles, eu também não vou conseguir. Meu pai e minha mãe vivem reclamando, eu também vou ser assim, isso é o meu futuro, é o futuro que está diante de mim. Então pare com isso em nome de Jesus. Comece a declarar bênção, comece a declarar honra sobre os teus filhos, comece a declarar graça e lembrá-los dos sonhos. E aí, meu filho ou minha filha, qual é o teu sonho? Em nome de Jesus. E sempre que o teu sonho envolve pessoas, em nome de Jesus. E eu queria saber você, coloque aí pra gente agora, você que está aí com a gente, obrigado pela participação, tem bastante gente aí já conversando conosco, acenando ali, olha aí, o Elisandro, a Fabrícia, olha só, a Emily também, Mateus está aí, vão falando, coloca aí o que vocês pensam sobre esse tema, não é? Fabrícia, saudade também, não é? Olha só, a Fabrícia perguntou: como fazer esse resgate, resgatar esse sonho? É o que eu estou falando aqui, Fabrícia, é trazer para perto, porque muitas vezes o sentimento que nós pais temos é o sentimento de perda, perdi o coração dos meus filhos. E realmente às vezes acontece, nós perdemos mesmo. Mas devagarzinho nós vamos reconquistando o coração dos nossos filhos, trazendo para perto, fazendo programas, vamos sair agora para dar uma volta, vamos tomar um sorvete, vamos comer alguma coisa. E vai trazendo para perto. Olha, que nem hoje, eu vou falar para vocês aqui o que eu fiz agora há pouco. A gente estou fazendo mais um curso de casais aqui na igreja, aprendendo num curso de casais. E aí eu perguntei, no curso falava para a gente assistir aquele filme A Prova de Fogo para o casamento. A Prova de Fogo, já assistimos várias vezes. Aí eu já mandei para as meninas, falei: olha, vamos ver aí. Já falaram: pai, tem no Netflix, então eu tenho um curso hoje às 9h30 da noite, mas antes desse curso ou depois das 10h30 a gente vai assistir junto então esse filme. Então criando situações, tentando trazer o resgate então das minhas filhas, e aí eu começo a falar: e aí, olha só, algumas coisas que Deus realizou também dos nossos sonhos, desde aqui de Curitiba e tudo mais, eu trouxe para elas, falei: olha, lembra quando nós oramos sobre isso? Lembra quando nós fizemos? Olha, Deus fez. Lembra daquele sonho lá, tal, olha que Deus realizou. Lembra daquele projeto lá, tal, Deus fez. Então eu quero agradecer você ao Pedrinho, o Pedrinho Henrique também entrou aqui, a Bárbara também, a Silvia, Gisele, em nome de Jesus. Olha só, Fabrícia, é exatamente assim, é isso que eu estou te dizendo. Então, reconstrua, nunca é tarde para reconstruir. Chama para perto, chama para conversar, entendeu? Porque muitas vezes nossos filhos chegam numa certa idade que, pelo menos é o sentimento que nós temos: olha só, meu pai e minha mãe não é mais referência para mim, meu pai e minha mãe já não é mais assim. O que eles precisam entender é que nós somos humanos, nós brigamos dentro de casa muitas vezes, temos confusão, mas também nós resolvemos. E é esse Deus que nós precisamos mostrar para os nossos filhos, que nós resolvemos os problemas, que nós pedimos perdão, que nós reconciliamos, que nós novamente voltamos a sonhar. Olha, nós não alcançamos isso, mas sabe que o papai e mamãe está aqui, ó. Nós não desistimos dos nossos sonhos, nós vamos alcançar os nossos sonhos, nós vamos chegar a isso, nós vamos alcançar isso. Traga isso novamente para os filhos, para que eles possam também sonhar. E aí, pergunte, questione. E aí, quais são os seus sonhos? Quais os sonhos que você tem? Certo? E aí, eu quero saber, vem cá, filho. Mas não quero falar. Não, pai, vem cá, vamos conversar. Qual é o sonho que você tem? Porque creia nisso em nome de Jesus. Primeiro, o amor lança fora tudo, principalmente o medo que nós temos de perder o coração dos nossos filhos. Então, ame. E eu sei que vocês amam, que eu amo, porque eu sei o que é ser pai. Nós amamos. Então, continue tendo esse amor. Continue acreditando. E segundo, nós servimos um Deus verdadeiro.
Nós servimos um Deus maravilhoso. Continue tendo fé, continue gerando fé no seu coração, fé no coração dos seus filhos, porque eles são do Senhor. O diabo não vai tomar os nossos filhos em nome de Jesus. Nossos filhos são do Senhor. Eles viverão o extraordinário de Deus. Continue acreditando, continue orando, continue declarando, continue falando sobre a vida dos seus filhos em nome de Jesus, e assim eles serão. E por último, entenda no teu coração que você é joia preciosa do Senhor, que você é instrumento de Deus. Imagine isso, Provérbios 23:7, como nós falamos, assim como imagina em sua alma, assim é. Então acredite que você tem autoridade sobre os teus filhos, sim, que você é de Deus. Erra, falha, como eu, somos todos falhos e somos pecadores, mas nós temos um Deus maravilhoso que nos restabelece, que nos dá força novamente para poder a caminhada, para poder continuar, em nome de Jesus, amém? E eu quero fazer esse convite para você, toda terça e quinta, às 3 horas da tarde, aqui pelo horário de Brasília, nós estamos no @r.zorzeta, falando sobre esses assuntos. Nos acompanhe ali no YouTube também, tem vários vídeos ali, Rafael Zorzeta, o nosso site também, rafaelzorzeta.com.br, entra lá e vê, e aí a gente juntos, nós juntos vamos aprender a como ter um relacionamento saudável com os nossos filhos, à luz da palavra de Deus, com princípios cristãos. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí. Obrigado pela participação, Fabrícia, tamo junto aí, Fabrícia. Deus está no controle. Franciele também, obrigado, Franciele, por estar conosco aí. Compartilhe esse vídeo, clique no aviãozinho, vai ficar gravado ali no Instagram. Vamos sonhar novamente, vamos acreditar, vamos fazer e levar os nossos filhos a sonhar e sonhar e sonhar nos projetos, no propósito que Deus tem para a vida deles. Amém? Lembre-se disso, nós estamos aqui para uns com os outros contribuirmos, para que acima de tudo possamos ser felizes e formar os nossos filhos à luz da palavra de Deus com sabedoria, e eles serão grandes, serão extraordinários, e muitos feitos eles farão, em nome de Jesus. Vidas serão salvas, famílias abençoadas, através da instrumentalidade dos nossos filhos, porque nós geramos os filhos para honra e não para desonra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Já deu nosso tempo aí, nós ficamos 40 minutos aí em nossa live desde o comecinho. Deus abençoe você, um final de semana extraordinário, um final de semana abençoado, e que o Senhor possa mudar a sua e a minha realidade, porque acima de tudo nós servimos um Deus poderoso, que é fiel para fazer infinitamente mais que possamos imaginar ou pensar. Deus abençoe, obrigado por mais um momento juntos. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu. Deus está com você em nome de Jesus. Amém.